Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano, seu professor de inglês, o seu English Teacher aqui do canal Educação. Galerinha, tranquilo e favorável. Todo mundo preparado para o nosso encontro de hoje, todo mundo prontinho para aprender um pouco mais sobre esses verbos modais. Vamos finalizar com esse conteúdo, vamos trazer coisas novas. É claro, vamos então hoje fazer uma revisão geral sobre verbos modais, tá bom, galera? Para que, é claro, a gente consiga trazer uma finalização bem bacana para esse conteúdo, aproveitando todo o nosso conteúdo de maneira geral. Todos os verbos modais, as suas funções, os seus usos e por aí vai. Tudo bem? Vem comigo, que nosso encontro está começando. Hoje é dia 12, hein? 12 de agosto, sexta-feira, sextou. Eu sou o professor Adriano, seu professor de inglês. Você já sabe, hein? Nossa aula de inglês já está começando. Nosso conteúdo de hoje. Vamos continuar falando desses verbos conhecidos como verbos modais. Isto é, verbos que expressam o modo, a maneira como algo acontece. Tá ok, gente? Importante demais que você perceba essa organização de verbos, verbos auxiliares, verbos principais. Os auxiliares são aqueles verbos que vão dar uma ajuda, vão dar um suporte. Vão, por exemplo, trazer a ideia do tempo. Se é presente, se é passado, se é futuro. E, é claro, alguns deles se destacam como verbos modais, por expressar o modo como aquela ação está acontecendo. Se, por exemplo, você tem a obrigação de fazer aquilo, ou se é apenas uma sugestão, você segue se você quiser, ou se é uma proibição, você não pode fazer de maneira alguma. Aí vai depender, é claro, de cada verbo modal e de cada situação que você encontra. Tudo bem? Vamos lá então, galerinha. Vem que vem. Nosso encontro já tá com tudo, hein? Vamos lá. Galerinha, nosso roteirinho, observa só. Para o encontro de hoje, a gente vai focar de novo nos verbos modais e vamos focar principalmente aqui, ó, funções e usos. Para que é que servem esses verbos modais? Vamos falar de probabilidade, vamos falar de necessidade, vamos falar de sugestão, vamos fazer aquela revisão zona, hein? Vamos puxar todos os que a gente viu, vamos trazer todas essas funções e quais são esses verbos modais para que a gente possa fazer uma finalização bacana desse conteúdo. Quero deixar ninguém com dúvida, hein? Ninguém com dúvida, ok? Aquele abraço, pessoal, que nos acompanha nesse encontro de sexta-feira à noite. A galerinha lá de Bonfim do Piauí, sejam muito bem-vindos. Pessoal que nos acompanha em Novo Santo Antônio, sejam bem-vindos. Aquele salve, hein, galera? É um prazer compartilhar minha sala de aula com vocês. Pessoal, não esqueçam que a participação de vocês é importantíssima. Chame o professor que está mediando aí a aula, peça para ele colocar tudo aí no chat. Professor, queremos participar no encontro de hoje, vamos responder as questões juntos, vamos tirar nossas dúvidas juntos. Vocês são os protagonistas, pessoal. Protagonista é o personagem mais importante, e esses são vocês. É claro, né, gente? Vamos praticar. Let's practice. Você já sabe. A prática é que leva à perfeição. Vamos então? Vamos então? Olha só, galerinha, as habilidades que a gente vai tratar no encontro de hoje são as seguintes. Vamos relacionar o texto observando a sua produção, observando a leitura e a escuta, observando as condições de produção desse texto, observando o contexto, como é que esse texto foi elaborado, observando o contexto sócio-histórico, a sua circulação, esse texto foi vinculado a quê? Veiculado como? O leitor, a audiência, esse pessoal que tem aí, olha só, o alvo, esse pessoal que é alvo do nosso texto, é o pessoal, é o público alvo, importantíssimo. Os objetivos do nosso texto, todo texto tem objetivos. Observar os pontos de vista, importante, perspectivas diversas.
É claro que nem todo mundo que vai ler aquele texto vai interpretar da mesma maneira. Teremos pontos de vista e perspectivas diversas. Observar também o papel social do autor. Quem é o autor no meio disso tudo? Perceber a época, o gênero do discurso. O gênero do discurso é importantíssimo, porque o gênero do discurso vai apresentar as características desse texto. E aí você vai poder trazer para a sua interpretação essas características. E aí, galera, é certeza que isso vai ajudar vocês na hora de compensar alguma dificuldade. Seja de vocabulário, seja uma dificuldade que você tenha na hora de interpretar e de entender o texto. Essas são importantes dicas que os gêneros textuais nos fornecem, tá bom? E aí, gente, é claro, observar essas formas de ampliar construções de sentido. Olha que ideia legal, hein? Interpretação, né, gente? Quanto melhor você interpretar o seu texto, maior vai ser a chance de você acertar aquela questão. Tá ok? Então foque nisso, preste muita atenção nisso. Fazer, é claro, uma análise crítica, aquela análise que vai te trazer perguntas e respostas. Ah, se eu concordo com esse autor? Discordo do que é que ele diz? Importante. E, é claro, também a produção de textos adequados às diversas situações que nós podemos encontrar. Pessoal, compreender, então, as características dos verbos modais é o nosso ponto-chave, é a nossa habilidade específica no encontro de hoje. Principalmente focando em suas funções comunicativas. As funções comunicativas, pessoal, são o ponto-chave. A maioria das questões sobre modais vai perguntar justamente isso daqui. Esse verbo modal expressa qual a função comunicativa deste verbo modal. Esta frase tem implicações, é isso que serve a nossa observação da função do verbo modal. Tudo bem? Maria de Jesus, muito boa noite, seja bem-vinda, hein? Nosso encontro certamente vai ficar bem mais produtivo com a sua participação, é um prazer, viu? Vamos lá então? Vamos que vamos? Vamos lá, que a gente vai começar, olha só, com uma review, vamos revisar. Pessoal, aula passada, nosso foco central foi trabalhar com essa dupla dinâmica aqui, ó, com o may e com o might. Vocês ainda lembram? Professor, relembrar é viver. Então vamos relembrar, né? O may e o might. Vamos relembrar que relembrar é viver. Pessoal, quais são os usos de may e might? São alguns. Observa aí o primeiro deles. Possibility. Então, o primeiro deles é a possibilidade. Lembrando que a possibilidade no may é uma possibilidade maior. A possibilidade com o might é uma possibilidade menor de algo acontecer. Então, quando você diz it might rain, pode chover, mas aí esse pode é uma possibilidade remota, é uma possibilidade muito baixa. So, take an umbrella. Leve, então, um guarda-chuva. É possível que chova. Outro uso para esses dois é quando você vai dar permissão. Give permission. You may have another cookie if you like. Você pode, olha aí, ó, você pode comer outro cookie, outro biscoito, se você quiser. E, professor? Quer dizer aqui que foi usado o verbo have. Olha o verbo have aqui, ó. Verbo have. Professor, mas o verbo have não é o verbo ter? É sim, galera, mas em certos contextos, esse have também pode ter a ideia de comer ou beber. Tá bom, gente? Você pode usar have tanto para ter quanto para comer ou beber. Aqui, no caso, eu estou me referindo, observe só, a cookie, a um biscoito. Então, certamente, a ideia desse have é a ideia de comer. Você pode se servir de mais um biscoito, de mais um cookie. Tá ok, gente? Esse have também é usado quando é difícil você estabelecer se é comer ou se é beber. Por exemplo, se você tem a ideia de sorvete. Pessoal, você come ou você bebe sorvete? Difícil, né? A gente toma sorvete. E aí, como é que a gente faz isso em inglês?
have. Muito mais fácil, né? Quando você tiver dificuldade em saber se come ou se bebe, você usa have, tá bom? Ao invés de comer, de falar eat ou drink, aí você usa have, muito mais prático. Professor, outro uso desse may e desse might. Ask for permission, quando você está pedindo permissão. Então, você dá a permissão, pode usar may e might. Pedir permissão, ok. E quando você pede pela permissão, também pode. Aí, olha só, se você faz uma pergunta, você inverte, você troca a posição do seu sujeito com o seu verbo modal. No caso aqui é o may, olha só. May I borrow your pen, please? Você pode me emprestar a sua caneta? Por favor. Gente, é um pedido. A caneta não é minha, eu não posso chegar lá e pegar. Eu preciso pedir por uma gentileza, por um favor. Tanto que no final, olha aí a palavrinha que veio aí. Please. Por favor. Tá ok? Então aí, gente, é um pedido. Certinho? Outra possibilidade, a gente trouxe até essa possibilidade aqui com a frase lá do Star Wars, na nossa aula passada. Lembra? Usando o may para expressar pedidos. É o wish. Wish é um desejo, tá ok, gente? É um desejo. Você deseja alguma coisa a alguém. Eu lhe desejo prosperidade, eu lhe desejo longa vida, eu lhe desejo muito sucesso. Olha aqui nosso exemplo. May the new year bring you happiness. Olha só, o contexto é esse. New year, ano novo. No ano novo, eu lhe desejo, olha só, eu desejo que o ano novo lhe traga happiness, lhe traga felicidade. Galera, olha só que interessante, hein? Muitas das vezes as pessoas fazem desejos no ano novo, ou para si, ou para os outros. Você pode desejar para outra pessoa, por exemplo, que ela, eu lhe desejo sorte. E a pessoa também pode desejar para si também. Olha, nesse ano eu desejo conseguir comprar um carro novo. Eu desejo perder uns quilinhos aí, que eu estou um pouquinho acima do peso. Eu desejo parar de beber. Eu desejo tomar menos refrigerante. Esse tipo de coisa. São desejos. E aí você usa esse may. Tá ok, gente? May. E também você usa esse may para desejar algo a outra pessoa. Direcionar esse desejo para uma outra pessoa. Tá ok? Eu lhe desejo sorte. Eu lhe desejo que a força esteja com você. Tá aí o exemplo lá do Star Wars. Tá bem? E o nosso último uso para o may e para o might. Speculate about past actions. Fazer especulações sobre algo que aconteceu no passado. Professor, como é que eu especulo sobre alguma coisa do passado? Especular, gente, é pensar e dar a sua opinião sobre alguma coisa. Então, se você vai dar a sua opinião sobre alguma coisa que aconteceu no futuro, que vai acontecer, melhor dizendo, no futuro, você pensa assim, daqui a 50 anos, talvez a gente tenha umas cidades lá em Marte. Não sei. Mas especular também pode ser uma especulação do passado. Eu acredito que nos anos 1970, as pessoas costumavam, trabalhar menos ou ter menos estresse na sua vida. Especulações do passado. O que é que você acha que acontecia no passado? Tudo bem? Isso aqui é especular, tá ok, gente? É fazer essas previsões que você acha que acontecia no passado ou que pode acontecer no futuro. Então, olha só. Aqui eu tenho, inclusive, um exemplo de assumption. Você assume que algo aconteceu. Dá uma olhadinha. She is late. Ela está atrasada. She may have missed her plane. Então, ela deve ter perdido o avião. Olha só. A partir da primeira frase, ela está atrasada, você pensa, você especula que alguma coisa aconteceu. Ela só pode ter perdido. Esse avião dela está atrasada. Você faz aí, então, uma relação de lógica. Tá ok, gente? Uma relação de lógica. Tá? Ela atrasou. É algo verdadeiro, é algo que você já sabe. E aí ela deve ter perdido o avião dela, né? Ela está atrasada.
Então é aí uma especulação de algo que aconteceu no passado. Ok, gente? Olha o que a gente tem aqui nesse quadrinho verde agora. O may e o might normalmente podem ser intercambiáveis. Professor, o que é intercambiável? Olha aí em inglês, ó. Interchanged. São palavras intercambiáveis. Ou seja, você pode trocar uma com a outra. Não vai ter tanta diferença de sentido quando você fizer essa troca. Tá ok? Contudo, há sim uma pequena diferença. Qual é a diferença, gente? O might, ele traz uma chance menor de aquilo acontecer. Ou seja, a possibilidade ela é baixa. Por sua vez, o may traz uma possibilidade mais alta. Olha o exemplo aí, ó. Com o may, a chance daquilo acontecer é de 70%. É uma chance maior daquilo acontecer. Tudo bem? Por sua vez, se você ao invés de usar may, você preferir usar o might, continua havendo a possibilidade, mas agora a possibilidade é apenas de 40%. É uma possibilidade menor. Tudo bem? Além disso, apenas o may é utilizado para expressar wishes, desejos, e também para dar permissões. Might não é usado para dar permissão. Might não é usado para expressar desejos. Apenas o may. Tudo bem, galerinha? Show de bola. May, might, alguma dúvida? Perguntas? Olha aí o rapaz aqui do slide, tá assim meio duvidoso, tá aí com algumas interrogações. E vocês? Estão com alguma dúvida? Me digam aí. Professor, estou com alguma dúvida. Repete aí, fala novamente. Não sei. Diz aí. Diga a sua dúvida. Spit it out. Coloca para fora aí essa dúvida. Tá ok, gente? Só para a gente reforçar, então, as diferenças entre may e might. Vamos lá? Olha só. Em yellow, aqui em amarelo, may. Lá em blue, em azul, nós temos o might. Observa só. Possibility. Quando for may, a possibilidade ela é maior de alguma coisa acontecer. Já quando for might, a possibility ela é menor. Tudo bem? Por outro lado, quando você for pedir permissão, você pede permissão com os dois. Contudo, a permissão usando might, ela é mais formal, tudo bem? Pensa aí em grau de formalidade. Ela é mais formal, tá ok? Professor, dissemos agora há pouco que quando você vai dar a permissão para alguém, você só usa may. Perfeito. O may você dá permissão. O might não é usado para dar permissão a ninguém. Em compensação, o might você utiliza para dar sugestões. Olha aí, ó, suggestions. E aí você dá a sugestão de uma maneira bem polite, uma maneira bem polida. Polida eu quero dizer educada, formal. Tá ok? Voltando às comparações, eu posso ainda fazer um request, eu posso fazer um pedido, tanto utilizando may I have the bill, please? É um pedido. Ou também você pode fazer esse pedido usando o might. Esse request é um pedido, tá ok, gente? Você pede alguma coisa a alguém. Só para constar, quando se utiliza might, esse pedido é um pedido mais formal, tá ok, gente? Grau de formalidade com o might é maior, sempre maior. Já o wish, os pedidos, se lembra, né? Apenas com o may. Might não faz pedido, não dá desejo a ninguém, não deseja nada a ninguém. Might não deseja. Em compensação, esse might pode ser também um condicional. Ele pode te dar uma condição para que algo aconteça. Se preocupe não, meus queridos alunos. Próximo mês a gente vai trabalhar somente com condicionais, tá bom? Somente com frases, orações condicionais. Primeiro, segundo, terceiro tipos, tá bem? Se preocupe não, que a gente vai trabalhar com cada um deles.
até com o zero. Pois é, em inglês também tem o zero condicional. Zero condicional, primeiro condicional, segundo condicional e terceiro condicional. Vamos trabalhar com cada um deles. Por hora, não. Por hora a informação é might também serve para uma condição. Tá ok, gente? Então se eu tivesse trabalhado hoje, eu teria finalizado essa tarefa. Olha aí, você pode utilizar então esse might para dar esse resultado, um resultado possível. Inclusive uma possibilidade pequena. Tá ok? Você não tem uma possibilidade muito grande de finalização, não. Tudo bem, gente? Então, esses são os usos, mais uma vez, de may e might. Vamos, que agora a gente vai para as questões. Vem comigo. Questions, questions, questions. Vamos praticar. Let's practice. Bora, bora, bora. Vamos lá? Aqui eu tenho só um exemplozinho básico para vocês darem uma olhada. Olha só, esse camarada aí da imagem, ele foi um grande escritor estadunidense. Esse cara aqui é o Ernest Hemingway. Esse é o Ernest Hemingway. Escreveu muito sobre acontecimentos pós-Segunda Guerra Mundial. E aqui ele tem, olha só, uma frase. Opa, aqui, olha só. É uma quote. Todo mundo encontrou aqui, ó. Quote. Professor, o que é que significa quote? Quote é aspas, pessoal. Em inglês, aspas, a gente chama de quote. Professor, e aqui eu tenho essas quotes do quê? Na verdade, aqui nem as aspas apareceram, mas você percebe que essas quotes são o que a gente chama de citação, pessoal. É a citação. É uma frase que foi atribuída a alguém. No caso aí, a frase que foi atribuída a esse camarada aqui, ao Ernest Hemingway. Galerinha, olha o que a frase diz. You may talk. Opa, usou may, hein? Acabamos de estudar esse may. May é possibilidade. Então você pode conversar, você pode falar alguma coisa comigo. And I may listen. Então você pode falar e eu posso ouvir. Olha que interessante, hein? Você pode falar e eu posso ouvir. And miracles. Olha aí, ó. Milagres. Might happen. Milagres podem acontecer. Tá vendo, gente? Mas um milagre pode acontecer. Tá vendo? Olha então a diferença entre o may e o might. Ele usou o may 2 vezes e em seguida usou um resultado daquelas 2 partes iniciais usando o might. Você pode falar comigo. Eu posso ouvir. E a partir disso, milagres podem acontecer. Você concorda comigo? Que a partir do uso do may e do might que a gente viu agorinha, você falar e eu ouvir tem chance maior de acontecer? Já os milagres, infelizmente, não tem uma grande chance de acontecer. Na verdade, esse might vai simbolizar justamente isso. Que a chance agora ela é baixa de acontecer. Milagres não acontecem o tempo todo, né, gente? Milagres não acontecem o tempo todo. Mas dá pra gente entender a partir dessa frase o quê? Que ele acredita não em milagres, não em nada sobrenatural. Não é isso não, gente. Ele acredita no poder da comunicação. Então, se você fala e eu ouço, a gente se entende, então milagres podem acontecer. Certamente coisas muito boas vão surgir daí. E aí, galerinha, eu deixo para vocês também essa mensagem. Isso é muito importante, viu? O poder da comunicação. De você entender e se fazer entender também. É muito importante, viu? Não é só falar, mas eu te falei. Ué, qual é a importância de você falar se a outra pessoa não entendeu o que você está falando? Não adianta de nada. Não é isso? Você pode passar o dia inteiro falando. Se a outra pessoa não estiver disponível para poder estabelecer essa comunicação, para te ouvir, pessoal, aí não tem nada que dê certo. Não tem milagre que aconteça. Ok? Vamos para nossa questãozinha? Vem comigo.
Let's go. Bora, bora, que nós temos questão sobre isso. Ou não. Tem não, galera, que era só um exemplo. Agora que é a questão, desculpa. Foi só um exemplo pra gente aquecer os motores. Na diferença entre may e might. Agora sim, agora let's practice. Agora a gente vai praticar. Esse é um quadrinho bem legal, viu? Quadrinho aqui, galerinha, olha só. Traz o John e o Garfield. Vocês lembram do Garfield, né? Garfield é o gatinho aí, galerinha, que vocês já sabem. É um gatinho preguiçoso, gosta de dormir até tarde, não gosta de segundas-feiras, não gosta de trabalhar e tal. E é claro, tem um ótimo senso de humor. Por isso ele costuma aparecer tanto nas nossas provas e questões de inglês. O Garfield tá sempre por lá, porque tem humor. Galera, aqui é uma comic strip, tá bom? Aqui é uma tirinha. Comic strip. Esse é o gênero textual. Tirinha. Tá bom? Professor, o que a gente chama de tirinha, tira? Como assim? Na tiragem do jornal saíam as comics, saíam as tirinhas. Tá aqui. Aquela parte mais cômica. E strip, professor, o que significa strip? Strip é o verbo tirar. Então tá aí. É uma tirinha. No caso aí, ó, é uma tirinha cômica. Automaticamente, você já entende qual é o objetivo, pessoal, de uma tirinha. Se é cômico, o objetivo é gerar comicidade, é gerar humor. Este é o objetivo de uma comic strip. Tá ok, galera? Vamos ver então a nossa comic strip? Dá uma olhadinha. Tem aí no primeiro quadrinho o John. Ih, professor, olha o olhinho do John aí, tá com o olho baixo, tá assim meio tristonho, será? E o Garfield tá ouvindo ele com a cara assim meio de espanto. Dá pra perceber isso? Beleza. Vamos ver o que é que ele tá dizendo? I'm afraid I might not be good enough for this. Vixe, Maria, olha só o que ele disse aqui, ó. Might not. Professor, a gente viu agora há pouco, hein? Será qual função esse might tá assumindo? Será se é possibilidade? Você tá pedindo uma permissão. O que será que esse might quer dizer? Vamos ver então? Olha o que ele diz aqui, ó. I'm afraid. Afraid é ter medo, estar com medo. Ele está dizendo que está com medo, está com receio de que algo não aconteça. Olha aí, ó, not. Olha a negativa. Not. Ele está com receio de não ser good enough, não ser bom o suficiente para a les. O professor ele está falando aqui de uma terceira pessoa, justamente. Uma terceira pessoa. Não está aqui no quadrinho, não. No quadrinho eu tenho primeira pessoa, que é o John, quem fala. Segunda pessoa, que é o Garfield, quem ouve, com quem se fala. E em seguida, na terceira pessoa, nós temos a Liz. Eles estão falando dela, de quem se fala. Maravilha. E ele está meio pensativo, ele está receoso. Eu estou assim com medo de eu não ser bom o suficiente para a Liz. Não sabemos quem é a Liz, mas talvez, provavelmente, seja um par romântico aí do John, não é isso, gente? E aí, olha só. Quando o John fala, observa só que o balãozinho dele é balão de fala. Quando o Garfield fala, no segundo e no terceiro balões, observa bem. Ah, professor, parece uma nuvenzinha. Perfeito. O que é que isso simboliza, galera? Gato não fala. É a tentativa de expressar o que ele está pensando. Tá ok, gente? Então essa expressão do gato é pensando, porque ele não fala. Observe, inclusive, que você consegue perceber, ó, a gargalhada dele no segundo quadrinho, mas no terceiro, ele não fala, ele não tá com a boca aberta, não. Ele tá com a boquinha fechada. Observa bem. Professor, o que é que ele tá dizendo aí? Primeiramente, ele hahaha, né, galera? Ele sorri da cara do John, porque essa é uma das características centrais do Garfield, né? Ele não vai ficar ouvindo isso e sem falar. Não, ele vai sorrir primeiro. Então ele sorri primeiro, ele tira uma onda do Johnny. Oh, come on, John. Vamos lá, né, John? O que é isso? Olha aí, ó. Oh, galerinha, observa aí o uso das interjeições. Oh, come on. O que é isso, John? Você tá dizendo isso pra mim? O que foi que houve, rapaz? E aí no terceiro quadrinho ele explica a piada que ele tá usando, né? Que ele tá dizendo. Might! E aí ele usa, olha a pontuação. Olha as aspas. Professor, o que é que significa essas aspas? Pessoal,
aspas são utilizadas quando você usa exatamente as palavras que foram utilizadas. No caso aqui, quem foi que utilizou might? Está no segundo quadrinho, might? Não, está no primeiro. Então, observa bem. O Garfield está sorrindo justamente do uso do might. Então, olha só. Ele diz que está com medo de não ser bom o suficiente para lês. Usa esse might com qual ideia, gente? Possibilidade. Então, ele está vendo uma possibilidade dele não ser bom o suficiente. E a resposta do Garfield vem com qual figura de linguagem? Might. Come on. Ironia, galera. Irony. Ironia. Tá sendo irônico. O que é ser irônico? Pensa aí um pouquinho. Ironia é quando você diz uma coisa querendo falar o contrário. Isso é ironia. Então, quando ele diz, eu estou me sentindo receoso, não estou seguro de que eu seja bom o suficiente. E aí o Garfield vai, might, é só uma possibilidade dela não gostar de ti, John. Ou seja, ele está sendo irônico. Para o Garfield, ela não gosta dele, John, não. John, ela não gosta de ti, não, rapaz. Abre o olho, presta atenção. Might é só uma possibilidade de você não ser bom o suficiente. É claro que você não é bom o suficiente para ela, rapaz. Então essa é a ironia. Pessoal, ironia, na grande maioria das vezes, é uma figura de linguagem que quebra a expectativa. Então você cria uma expectativa. Qual é a expectativa que a gente cria aqui, gente? Que o Garfield está ouvindo o John. O John não ia escolher qualquer pessoa para falar, né, gente? É um assunto bem importante. Então ele escolheu falar com o Garfield. E o Garfield, por sua vez, a gente espera, nossa expectativa era de que o Garfield fosse, vou ser companheiro dele, ele é meu amigo e tal. A resposta dele foi com ironia. Ou seja, quebra a expectativa. Quebra de expectativa gera humor. Por isso que essa tirinha é uma tirinha cômica, é uma comic strip. Tudo bem, gente? É isso aí. Explicada a nossa questão, analisado o nosso texto. Pessoal, se tiver alguma dúvida, coloca aí no chat. E agora eu quero a participação de vocês mesmo, porque agora a gente vai para o nosso comando de questão. Dá uma olhadinha. Questão, então, pergunta: explique o uso do modal might nesse texto. E aí, galera, o que é que vocês acham? O que é que esse verbo modal might está expressando? Letra A diz que might expressa futuro. Letra B diz que esse verbo might, na verdade, expressa um pedido que é feito. Letra C diz que might é uma possibilidade. E a letra D fala que o verbo might exprime uma obrigação. O que é que vocês marcariam, gente? Coloca aí no chat para eu ver. Coloca aí que eu quero a participação de vocês. Vamos lá. E aí, gente, o que vocês marcariam? Já pensou se tivesse uma questão dessas assim na prova de vocês? O que vocês marcariam? Diz aí para mim. Bora, bora, galerinha. Vocês marcariam letra A, gente? A letra A diz que é futuro. E aí? Dá para marcar a letra A? Não, né, galera? Belezinha, gente? Might fala de futuro. Não. Quem fala de futuro é o eu, galera. O eu é verbo modal que expressa futuro. Letra B é o might que está expressando um pedido. O John está fazendo um pedido. Não, né, gente? Tá pedindo nada, não. Ele tá aí falando com o Garfield, ele tá desabafando com o Garfield. Ele tá pedindo nada, não, gente. Tá pedindo nada. Professor, mas might pode ser um pedido. Poder até pode. Mas
Era isso que estava no texto? Estava pedindo? Não, né, galera? Não era pedido nenhum que estava sendo feito. E aí, gente, estou entre letras C e D. Me ajuda aí. É uma possibilidade? Ou este verbo might exprime, na verdade, uma obrigação? O que vocês acham? Será que ele era obrigado a fazer alguma coisa, gente? Não, né? Ele estava inseguro. Ele estava aí, olha só, chorando as mágoas. Nada de obrigação não, né, galera? Lembrando que obrigação você usa must ou have to. Esses dois é que são verbos modais que expressam obrigação, tá ok, gente? Esses dois, sim, eles falam de obrigação. Might, de maneira nenhuma. Might não é de obrigação, ele não tem esse sentido. Só nos resta, então, gente, marcar a letra C, né? Professor, e como é que eu sei que é possibilidade, gente? Ele está receoso. Quando você está com receio de alguma coisa, é porque há possibilidades. Tantas possibilidades que você não está seguro daquilo. Quais são as possibilidades do caso aí? É dele ser bom o suficiente para Liz ou dele não ser bom o suficiente. Então essas possibilidades o atormentam. A possibilidade dele não ser bom o suficiente. Claro que ele queria ser bom, né? Mas essa possibilidade fica martelando na cabeça do John. Por isso esse might traz a ideia de possibilidade. Certinho, galera? Resposta, então, questão número 11, letra C de Canal Educação. O verbo might faz uso de uma possibilidade, produz uma possibilidade, mesmo que na forma negativa. Você viu lá, né? Might not. Tudo bem? Dá tempo a gente responder mais uma? Bora ver. Mais uma comic strip, olha aí. Mais uma tirinha. Dá uma olhada. E, professor, eu conheço esse personagem aí, olha só. Conheço esse cara aí. Esse é o Batman. Todo mundo conhece o Batman? Vou colocar aqui no quadro, hein? O Batman. Professor, Bat, eu sei que é morcego. Então, o homem morcego, certinho, né? Batman. Pessoal, quem é o fiel companheiro do Batman? Todo mundo sabe? Vocês ainda lembram quem é? Professor, ele tá aqui. Vixe, Maria, mas ele tá aqui, é um pássaro. Como assim, professor? O que é esse cara? Pessoal, o melhor companheiro do Batman é o Robin. Todo mundo lembra disso? O Robin. Show de bola. Galera, aqui eu faço uma pausa para dizer para vocês. Sabe como é que a gente diz aquele pássaro pequenininho que a gente encontra, vira e mexe, nas nossas casas? Um tal de um pardal. Sabe como é que diz pardal em inglês? Robin. Ah, professor. Então, o Batman, homem morcego, produziu essa roupa aqui para ele, ó. Produziu estas roupas aqui para ele. Show de bola. E o Robin? As roupas dele não tem nada a ver com o nome, com o pardal. Mas olha aqui a imagem. É uma tirinha, galera. Ela vai fazer o quê? Vai fazer humor, vai tirar onda com isso. Observa que o Robin tá aí com um Rzinho no peito, ó, de Robin. E olha aí. Quem é que gosta de ir atrás desses pardais para comer os gatos, galera? Olha o tanto de gato atrás dele, ó. Olha o tanto de gatos aí atrás dele. Pois é, galera. Então, a ideia é, foi feita inicialmente uma polissemia. Polissemia. Professor, o que é que significa polissemia? Poli, vários. Semia, significados. Uma palavra só tem dois significados. A palavra Robin tanto pode ser o animal, o pardal, quanto pode ser o nome próprio, pode ser o nome de uma pessoa. E o que foi que a tirinha fez? Juntou uma coisa com a outra. Para quê? Para gerar humor. Para ser engraçado, para ser cômico. E aí, olha só. Olha a expressão do Batman. Você acha que ele tá feliz ou tá meio chateado com isso? Tá meio chateado, né? E aí ele diz: You might want to consider a less realistic costume.
Might, novamente. Todo mundo visualiza aí o might? Então você deve, olha aí o might como deve. Você deve querer considerar utilizar aí um costume. Opa, cuidado. Asterisco aqui na palavrinha costume. Falso cognato. Parece, mas não é. Aquela palavrinha casca de banana. Cuidado para você não escorregar, meu querido aluno. Professor, mas parece costume. Eles estão fazendo um costume aqui, gente. Um costume realista? Não, galera. Costume é fantasia. No caso aí, a roupa que eles vestem para não serem reconhecidos. É óbvio que a roupa do Robin não é essa, né, gente? O traje do Robin não é esse. Mas aí a tirinha traz, olha só. Claro que fazendo uma brincadeira, fazendo uma piada. Traz aí, olha só, ele vestido de pássaro e o Batman chateado. Olha, talvez você devesse procurar aí uma outra roupa, né? Uma roupa que não seja tão realista, né? Um traje que não seja tão realista. Tá meio chateado aí, parece que os gatinhos gostaram. Ok? Vamos de questão, pra gente finalizar o encontro da aula de hoje. Explique então a comicidade desse texto, desse cartoon. Comicidade é o que, galera? Humor. Letra A. O texto se utiliza da soma de um conselho e do seu componente visual. Interessante. Letra B. O texto contém onomatopeia e ambiguidade. Será que é isso, gente? Letra C. O texto traz elementos visuais e traz também metalinguagem. Olha que interessante, hein? Letra D. O texto se utiliza de uma combinação de um acróstico em uma poesia. Eita, a letra D foi longe, hein? Poesia, minha gente? Não, isso aqui não é uma poesia, não. Elimina logo isso aí, pelo amor de Deus. Acróstico, pior. Isso aqui não é um acróstico, não, galera. Depois a gente pode... Não tem tempo agora, depois a gente vê o que é um acróstico com mais detalhe, tá? Mas, galera, a nossa resposta aqui não pode ser a letra B. Não tem onomatopeia nenhuma. Onomatopeia é o som emitido por alguma coisa que você faz representação gráfica daquilo. Ah, é o miado de um gatinho. Você coloca miau. Você representa isso a partir do som que você ouve. Você pode colocar ring, como se fosse o som de alguma coisa tocando. E por aí vai, tá bom? Não temos isso. Também não temos nenhuma ambiguidade. Ambiguidade, gente, é quando há mais de um sentido. E os sentidos são completamente... Não, nada disso não. Não é isso. Não é isso. Nossa resposta, na verdade, é a letra A. É um conselho que o Batman está dando. Escolha um traje, uma roupa menos realista. E o componente visual, a imagem que você vê o Robin lá fantasiado naquela roupa engraçada de pardal. Isso aí a letra C fala de metalinguagem. Galera, metalinguagem é quando uma coisa fala de si própria. Não é esse o caso, né, gente? Não estamos falando de nós mesmos. Não é esse o detalhe. Ele não está falando de super-heróis, por exemplo. Não é isso que está acontecendo. Então, nossa resposta correta é a letra A. Questão 12, letra A. Para a gente finalizar o nosso encontro de hoje. Esse might está dando um conselho e em seguida nós temos o componente visual para fazer o humor. É isso que explica porque é que esse texto é engraçado. Galerinha, nosso tempo se esgotou. Foi um prazer enorme estar com vocês aqui nesta noite. E eu encontro com vocês na próxima semana, na quarta que vem. Um abraço e até lá. Bye, bye. See you.